Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Essa semana nós estamos estudando a respeito do pecado, a sua origem, suas consequências. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Como conseguimos o perdão dos nossos pecados. Mas antes de começarmos o tema, de iniciarmos, peço que você compartilhe aí a mensagem. Leve aí essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Nós, como servos de Deus, como cristãos, crentes, temos que ter a responsabilidade de levar a mensagem adiante. Temos que nos importar com as pessoas que estão aí fora, sem saber o que fazer. Então compartilhe a mensagem. Convide-as a ouvir também. Se você tem sido abençoado com as mensagens, também se inscreva nos nossos canais de podcast. Nós estamos no Google Podcast, estamos na Amazon, estamos no Spotify, estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no YouTube também. Sempre trazendo mensagens de despertamento, mensagens devocionais da parte de Deus. Irmãos, nós temos também agora o número de WhatsApp, caso você queira entrar em contato direto com o ID Podcast. Vou deixar o número na descrição do episódio de hoje, caso você queira entrar em contato conosco, pedir oração, fazer alguma sugestão. O número é 449-9145-6325. 449-9145-6325. Esse agora vai ser o canal direto entre vocês e a gente aqui do ID Podcast. Fique à vontade para pedir as suas orações e fazer sugestões de algum tema. Irmãos, nós estudamos ontem sobre o pecado original, né? E as suas consequências após a queda de Adão e Eva. E hoje nós vamos estudar sobre como nós conseguimos o perdão dos pecados. Porque como Romanos diz, né, todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos deu um libertador, alguém que pudesse ir adiante de nós, para que nós não ficássemos escravos do pecado para sempre, né? E o texto base do tema de hoje, ele está em 1 João 1 verso 9. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Neste versículo, o apóstolo João nos encoraja a confessar nossos pecados a Deus. Vamos analisar alguns pontos importantes sobre esse versículo. A Bíblia nos incentiva a reconhecer e admitir os nossos pecados diante de Deus. A confissão envolve confessar sinceramente nossos erros, fraquezas e transgressões a Deus, reconhecendo nossa responsabilidade por eles. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que depois
de todo o turbilhão, de toda a destruição que o pecado ainda traz, nós temos a oportunidade de termos perdão por eles. Mas para que a gente tenha perdão, irmãos, nós precisamos confessar. Irmãos, confessarmos a Deus e somente a Deus. Não obstante, tem um versículo que diz, né? Confessai uns aos outros os vossos pecados. Mas primeiramente, a gente precisa confessar a Deus os nossos pecados. Mas devemos confessar, irmãos, e nos arrepender de verdade. Eu disse isso ontem. Devemos nos arrepender de sincero coração. Porque não adianta nada você pecar e não se arrepender de verdade. Porque se você não tem um real arrependimento, um arrependimento sincero, você vai estar passível de pecar novamente, cair no mesmo erro. E aqui diz que nós devemos ter essa responsabilidade de confessar a Deus as nossas transgressões, os nossos pecados, com sinceridade. Para Deus, nós não temos como esconder nada de Deus. Deus já sabe, mas Ele quer que a gente fale com Ele, que a gente se comunique com Ele. Pensa no seu melhor amigo aqui na terra. Sempre quando você tem algum problema ou alguma questão que você gostaria de uma ajuda, de um conselho, você vai lá e corre para esse amigo ou liga para ele e pergunta o que você acha que ele deveria fazer. Você sempre mantém ele informado da sua vida, o que está acontecendo com ela, quais são as novidades. Deus quer isso de nós também. Deus quer que a gente se comunique com Ele como nós nos comunicamos com o nosso melhor amigo aqui na terra. Mesmo que Ele saiba de tudo. A questão aqui não é ficar preso a essa questão de mas Deus sabe de tudo, para que eu vou falar? Não, não é isso. Deus almeja que a gente tenha comunhão com Ele. E esse é um ato de comunhão. Confessar os pecados. Diga aquilo que tem te afligido. Não tenha vergonha. Você está falando para o seu Pai, para o seu mantenedor, o seu Criador, o único que realmente pode te ajudar. Então não tenha vergonha de expressar qual é o seu pecado, seja ele qual for. É só você e Deus. Deus não é um ser humano que, se você conta algo, de repente todo mundo do seu escritório está sabendo, da sua rua, da sua sala de aula. Quando você dobra os seus joelhos e ora a Deus, somente Ele e você sabem o que foi dito ali. Então não se prenda a essa questão. Diga a Deus aquilo que te aflige. Não tenha vergonha de contar. Para nós parece coisa difícil, né? Porque tem pecados que, mesmo que a gente comete, a gente sente vergonha de falar. E se a gente sente vergonha de falar, é porque a gente sabe que não é certo. E sabendo que não é certo, nós devemos abandoná-lo. Mas só vamos conseguir abandonar o pecado, seja ele qual for, e obter o perdão de Deus, quando nós confessarmos a Deus e arrepender de sincero coração. Quando nós nos arrependemos,
a gente procura não fazer mais aquilo. Quando confessamos nossos pecados, podemos confiar que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é misericordioso e está pronto para nos perdoar quando buscamos sinceramente o seu perdão. Ao nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoa. Ele remove os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Isso significa que Ele nos livra da culpa e do fardo dos pecados passados. Irmãos, pensem aí no relato de Caim e Abel, o primeiro homicídio ocorrido na terra. Ontem eu estava vendo uma ilustração, um desenho bíblico com a minha filha a respeito da criação. E ele discorre até o primeiro homicídio, né? Entre Caim e Abel. E se nós formos parar para analisar, nós já vemos ali a misericórdia de Deus, até mesmo antes, quando os primeiros pais pecaram. Nós vemos a misericórdia de Deus ali explícita sobre eles. Mas se tratando ali de Caim e Abel, mesmo ele tendo tirado a vida do seu irmão, Deus sabendo ali, né, requerendo o sangue de Abel, Ele colocou uma marca sobre Caim para que quem o visse não o fizesse mal. E quem o fizesse mal, se não me salvo engano aqui, o versículo diz que se alguém o vingasse, o matasse, seria vingado 7 vezes mais. Então Deus colocou aquela marca e o fez andar errante pela terra. Irmãos, isso foi um sinal de misericórdia tremendo da parte de Deus, porque mesmo depois de Caim ter feito o que fez, ter tirado a vida do seu irmão, Deus teve misericórdia da vida dele e não permitiu que fosse pago olho por olho, dente por dente, porque nós sabemos que a lei da semeadura ela é uma lei infalível, é uma lei que jamais irá falhar. Mas a misericórdia de Deus é algo incrível, porque mesmo depois de ter derramado o sangue do seu irmão, Deus ainda teve misericórdia e colocou aquela marca sobre ele para que quem o encontrasse não o fizesse mal, por ele ter feito mal ao seu irmão. Então nós devemos entender que a sua misericórdia ainda é a mesma. Ela sobrevém a nós também. Mas nós devemos confessar e se arrepender de puro coração. Não devemos brincar com isso, porque é uma coisa muito séria. Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Então não pense que você pode brincar com Deus, fingir arrependimento. Tem pecados, irmãos, que costuma-se dizer que são pecados acariciados, porque você tem um certo carinho
fazer aquele erro. Você não consegue abandoná-lo de forma fácil. E esse é um dos pecados mais perigosos que existe. O pecado acariciado. É aquele pecado que você, mesmo sabendo que é errado, tem prazer em fazê-lo ainda. Não produz arrependimento verdadeiro. Irmãos, nós devemos entender quão perigoso é o pecado. E quão perigoso é nós não nos arrependermos de pecar. O quanto isso nos afasta da presença de Deus. Se nós entendêssemos quanto o pecado é abominável aos olhos de Deus, nós lutaríamos com todas as nossas forças para não cair, para não pecar contra o nosso Deus. Mas como eu disse ontem, muitas vezes a gente vive conformado com a situação, com o mundo ao nosso redor, e a gente acha que essas coisas são as coisas mais normais do mundo. Quanta gente ainda dentro da casa de Deus também, que tem essa mesma conformidade, tá na casa de Deus, mas ainda não conseguiu produzir um arrependimento sincero sobre algo. E o pecado aqui não é só esses atos que a maioria já conhece. Você não produzir perdão pelo seu próximo, para o seu próximo, também é um pecado gravíssimo. Como você pode se dizer um servo de Deus e não perdoar o seu irmão, seja ele irmão de sangue ou irmão da fé, ou um amigo que você tem? Irmãos, isso é muito perigoso. Não perdoar o próximo. Só acreditar que você é o certo na história. Só olhar o seu ponto de vista. Ou aproveitar, se valer do erro do outro para justificar o seu. Ah, mas ele fez isso, então eu fiz também. Irmãos, nós não devemos fazer isso de maneira nenhuma. E quando eu penso nessas coisas, me entristece muito, irmãos. Irmão, sem presunção nenhuma da minha parte, Deus me toca em falar. Gostaria muito que todos entendessem o perigo do pecado, o perigo do não arrependimento. Da forma que Deus tem me mostrado. Irmãos, gostaria muito que, embora cada pessoa é um ser humano diferente, tivessem a mesma concepção sobre essas coisas. Vissem o quão ameaçador o pecado é para as nossas vidas. Quão assustador é estar distante da presença de Deus. Quão terrível é estar alheio, só preocupado com as coisas desta vida, sem se preocupar com a vida do porvir, a vida do futuro, sem se preocupar que o reino está vindo. Irmãos, gostaria muito que vocês entendessem
o quão preocupante é nós sermos servos de Deus, mas não se preocupar com as pessoas que estão lá fora. Eu sei que isso já não tem a ver com o que nós estamos estudando, irmãos, mas Deus me manda dizer isso. Irmãos, meu coração queima de desejo que vocês entendam essas questões com a mente aberta. A igreja deve agir, irmão. Deveríamos todos estar nas ruas evangelizando, para que essas pessoas também entendessem a respeito do pecado, como a gente deveria entender sobre o arrependimento e saber que elas têm perdão independente do que ela fez, mas se ela tiver arrependimento, ela vai ser perdoada. Quantas pessoas aí fora acham que não tem mais solução para elas? Quantas pessoas aí fora acham que elas não são nada, não merecem o perdão? Quantas pessoas aí fora desejam saber se elas ainda têm um escape? Mas a igreja, ao invés de ir ao encontro delas, apenas procura estar sentados confortáveis nos seus bancos para ouvir a mensagem. Irmãos, pregar a palavra para quem já é, de certa forma, conhecedor dela, é a mesma coisa que amar só aquele que nos ama. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não somente aquele próximo que nos ama também. E pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus somente nos púlpitos, para aqueles que já conhecem, para aqueles que já estão dentro da igreja, é o mesmo que só amar aquele que nos ama. Deveríamos, independente de religião, porque eu não prego aqui religião, prego a palavra, deveríamos estar nas ruas, dia após dia, arduamente, pregando a palavra, ao invés de só vestirmos o nosso terno, colocar a nossa Bíblia embaixo do braço e nos direcionarmos para a igreja. Não estamos preocupados com o nosso próximo, irmãos. E como ele vai saber a respeito de quão aterrorizante é o pecado? E como ele vai saber que quão necessário é o arrependimento? E como ele vai saber que ele ainda tem a oportunidade de receber perdão, se a igreja não agir? A confissão e o perdão de Deus não apenas nos reconciliam com Ele, mas também nos capacitam a viver uma vida mais justa e íntegra. Quando somos purificados dos nossos pecados, somos chamados a abandonar a injustiça e a buscar uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Irmãos, viver uma vida em conformidade com a sua vontade. Eu lembro quando eu fui batizado a primeira vez, um pedaço do sermão que foi dito aos recém-batizados, que falava sobre Coríntios, que eu sempre falo aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é.
E ele enfatizava esse verso dizendo assim: se você mentia, você não mente mais. Se você traía, você não trai mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você errava, você não erra mais. Irmãos, isso é andar em conformidade com a vontade de Deus. É ter ciência de que tendo sido chamado para caminhar com Cristo, frequentando uma igreja, sendo batizado, deve-se andar em conformidade. Irmãos, o batismo é só o primeiro passo, mas a gente já deve ter a consciência de quão importante é esse ato do batismo. Ele não é somente uma confissão pública de que você está entregando a sua vida para Cristo. A gente deve entender que a partir do momento que a gente é imerso naquela água e retorna, ali já deveríamos buscar o Espírito Santo de forma fervorosa. Porque ele não pode ser somente um mero simbolismo para mostrar, porque muitas pessoas se batizam porque elas só estão ingressando em uma religião, e não é isso. O batismo não é para isso. O batismo não é porque você se tornou membro de igreja X, igreja Y. Você está ali mostrando publicamente que você está assumindo um compromisso com Cristo. E se nós tivéssemos essa noção, quando nós estivéssemos descendo ao tanque batismal, ou muitos que ainda se batizam da forma convencional, né, em rios, em lagos, quando estivessem prestes a ser batizados ali, deveriam colocar a mão na consciência e entender quão importante é esse ato. Não é apenas um simbolismo e nem só serve para você ingressar em uma religião, mas ali você está se transformando, sendo transformado em um novo ser. Mas muitas vezes nós só descemos as águas, retornamos e continuamos a mesma pessoa que éramos antes de entrar ali. Continuamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, tendo as mesmas conversas que tínhamos antigamente, produzindo os mesmos pensamentos, agindo da mesma forma. E como vamos andar em conformidade com Deus se o batismo foi apenas um banho? Irmãos, a obra ela é feita em conjunto. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e você e eu. Se após o batismo nós não buscarmos, não pense que da noite para o dia ou de uma hora para outra você vai acordar e vai ser uma pessoa nova, com novos pensamentos, com um novo olhar referente às coisas, com novas atitudes. Irmãos, isso vem ao longo da caminhada, mas se a gente busca,
Se a gente não busca, é impossível. É impossível porque Deus não força ninguém a nada. Mas Ele nos alerta, Ele nos exorta de que nós devemos andar conforme a sua vontade. E aí cabe a nós também ouvir ou não, aceitar ou não. Deste versículo podemos aprender a importância da confissão dos pecados e do perdão de Deus. Ao confessarmos nossos pecados a Ele, podemos experimentar o seu perdão e ser purificados de toda injustiça. O arrependimento e confissão são fundamentais para crescermos espiritualmente e mantermos uma comunhão mais próxima com Deus. Qual é o seu desejo nessa manhã? Se o seu desejo é obter essa comunhão, é obter esse perdão, experimentar desse perdão, se o seu desejo é que esse fardo seja tirado das suas costas, busque o sincero arrependimento. Confesse a Deus verdadeiramente, sem vergonha nenhuma, os seus pecados. Diga para Deus que você tem dificuldade de abandonar aquele pecado. Expresse a Ele qual pecado é. Busque sinceramente se arrepender. Busque forças. E você vai obter esse perdão. Você vai experimentar esse perdão. Irmãos, quero aqui fazer uma pequena oração para que Deus possa interceder por mim e por você, para que possamos juntos buscar forças para vencer o pecado e para que Deus cada vez mais abra a nossa mente em relação ao pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Pai, nós somos gratos, Senhor, porque mesmo, Senhor, no mundo tão pecaminoso, o Senhor ainda nos concede o perdão, Senhor. O Senhor nos concede a oportunidade de sermos perdoados e de termos os nossos pecados apagados perante Ti, Pai. Senhor, vai de encontro a essa pessoa, Senhor, que escuta essa mensagem nessa manhã, nessa tarde, seja o horário que ela ouvir, Pai. Vá de encontro a essa pessoa, Pai, abra a mente, transforma a vida dessa pessoa, para que ela entenda, Senhor, quão destrutivo o pecado é nas nossas vidas, Pai. Senhor, dá-lhe entendimento, tenha misericórdia, para que ela venha, Pai, se arrepender de coração dos pecados, para que ela venha, Senhor, se jogar aos Teus pés, Pai, e confessar verdadeiramente os pecados que ela comete, para que ela venha se arrepender de sincero coração, para que o Senhor possa perdoá-la, Pai. Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja quão perigoso é o pecado na nossa vida, quão perigoso é que a gente não se arrependa dos nossos pecados. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, que possamos entender de fato a Tua palavra, que possamos buscar dia após dia a Tua guia, Senhor, que nós possamos ter o entendimento que nós não estamos nesse mundo, nessa vida,
apenas de passagem, mas que o Senhor nos trouxe aqui porque somos a geração eleita, Pai. O Senhor nos quer junto de nós no seu reino. Que possamos ter a consciência de que temos que buscar o Senhor dia após dia, Pai. Que possamos buscar cada dia mais o Senhor em oração. Buscar mais o Senhor estudando a Tua Palavra para entender a Tua Palavra, a Tua vontade, para que possamos andar em conformidade contigo, Pai. Senhor, abençoa esta nação. Abençoa cada cidade desse país. Abençoa esse lugar ao qual eu estou hoje, Pai. Senhor, reaviva a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, Pai, para fazer a Tua obra, Pai, até o Teu retorno nas nuvens do céu, para nos buscar, Pai. Ó Senhor, permita que estejamos nesse dia, Senhor. Permita que estejamos nesse dia e possamos, se passarmos pela primeira morte, que possamos fazer parte da primeira ressurreição, Pai, como está descrito em Timóteo. Mas se porventura tivermos o privilégio de não passar pela primeira morte, que possamos avistar o Senhor descendo as nuvens dos céus, Pai, e possamos ter a oportunidade de ser elevados aos céus para o encontro com o Senhor. Que possamos, Pai, na nossa vida buscar dia após dia fervorosamente, Senhor, para que isso aconteça em nós. Mas também não possamos, Senhor, esquecer aqueles que estão lá fora, Pai, que estão perdidos, estão com sede e com fome da Tua Palavra e da Tua justiça, Pai. E muitas vezes não tem quem leve ali a palavra para eles, Pai. Tenha misericórdia de nós que somos servos de Deus, que professamos ser Teus servos, Pai, mas não vamos em favor do nosso próximo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.